1965, que em cada 3 anos estas leituras calham. Portanto, nós já ouvimos isto muitas vezes, mas cada vez que as ouvimos, cada vez que as lemos, vêm intuições diferentes, vêm maneiras diferentes de interpretar a palavra de Deus. Por isso é que São Paulo dizia que ela é viva e eficaz. Portanto, cada vez que nós a lemos, temos esta missão de a atualizar na nossa vida. E eu, quando estava a preparar as leituras deste domingo, para partilhar convosco nesta reflexão, veio-me muito à ideia, tornou-se muito presente, esta realidade que cada um de nós tem de fazer, de experiência, que é um Deus a nosso favor. Um Deus a nosso favor. Nós temos uma tradição atrás de nós, dos gregos, dos romanos, em que há, de certa maneira, uma rivalidade entre os deuses e os seres humanos. Às vezes dá a ideia de que os deuses ficam um bocado chateados quando os seres humanos os querem ultrapassar. Nós temos isto nos mitos dos deuses. E às vezes temos a tentação de transportar para a nossa fé, para o nosso cristianismo, também esta realidade. Um Deus que às vezes não gosta assim tanto de nós. Um Deus que às vezes nos complica um bocadinho a vida para ver como é que a gente faz a coisa, como é que a gente se resolve. As leituras de hoje dizem-nos não. Se acreditas num Deus assim, este não é o Deus revelado por Jesus Cristo. O Deus revelado por Jesus Cristo não é um Deus contra nós. É um Deus que está por nós. E a primeira leitura não tem nada a ver com Jesus Cristo, porque são uns 700 anos antes de Jesus Cristo, já nos dá, e Antigo Testamento, já nos dá esta ideia da proximidade de Deus conosco. Um Deus que nos criou para a relação e que nos criou e que quer relacionar-se connosco e quer que nós nos relacionemos com Ele, apesar de sermos complicados, apesar de sermos difíceis. Deus sabe que nós somos difíceis. Deus sabe que nós temos um feitio como humanidade, não é? Porque pois, há muitos santos, mas como humanidade sabe que nós somos difíceis. Aliás, vejam o que é que Moisés depois pede a Deus. Se encontrei aceitação a vossos olhos, caminha no meio de nós. Nós somos um povo de dura serviço, somos um povo complicado, mas vós perdoareis os nossos pecados. Deus sabe a nossa realidade. Deus conhece a nossa vida, mas nunca ficará contra nós. E isto é a certeza que cada um de nós tem que trazer no coração. Nunca, por muito difícil que a vida nos seja, por muitas questões que a gente coloca à vida, por muitas vezes que a gente não consiga perceber o alcance das coisas que nos acontecem, uma coisa é certa: o mal não vem de Deus. E isto é a maior experiência que o ser humano pode fazer de Deus. Um Deus que está do meu lado, um Deus que me acompanha, um Deus que se aproxima de mim, um Deus que quer restabelecer relação comigo. Porquê? Tínhamos aqui os 4 atributos de Deus da primeira leitura que nos mostram esta proximidade, este gosto de Deus em estar connosco e nunca contra nós. Quem de nós ainda não fez esta experiência ou ainda não chegou a esta conclusão que escutávamos na primeira leitura? O Senhor, Deus. O Senhor é clemente e compassivo, cheio de misericórdia e de fidelidade. Os 4 atributos de Deus da primeira leitura. Clemente, não é ao contrário dos seres humanos que nos iramos, que nos vingamos. Deus não é assim. E é pecado grave nós transpormos para Deus uma imagem de Deus assim, de um Deus que nos castiga, um Deus que vai fazer mal àquela pessoa porque aquela pessoa me fez mal. Isto não é de Deus. Isto não é pensamento cristão. Isto não é revelação de Deus. Porque o nosso Deus é clemente. O nosso Deus é compassivo. Das palavras mais bonitas que a Bíblia nos podia ensinar. A compaixão, que significa, da parte de Deus, um Deus que tem em que o coração dele está perto do nosso e que pede que o nosso coração esteja perto dos corações que precisam de compaixão. O Senhor, o nosso Deus, é clemente.
O nosso Deus é compaixão, é misericórdia. É misericórdia. Tem o coração perto dos miseráveis, perto de nós. Nenhum de nós tenha problema em ser miserável, porque ser miserável é ter alguém que está ao lado dele, na miséria, que o acompanha na miséria. Nós às vezes fazemos esta experiência quando ajudamos os mais pobres, os miseráveis. Quando nós ajudamos os mais pobres, estamos a ser misericordiosos. Porquê? Porque o nosso coração está perto da miséria. E quando o nosso coração está perto da miséria e ajudamos os outros na miséria dos outros, isso já é fruto da misericórdia que eu sinto de Deus na minha vida. E isto não é teoria, isto é experiência. Isto é experiência. Porque teorias sobre Deus, se tivermos aqui 150, temos 150 diferentes. Mas Deus não é teoria. Deus é experiência. E só podemos falar de Deus a partir da nossa experiência. E quem não fez a experiência de Deus tem que estar calado. Depois está calado, não fez experiência. Mas é isto. Esta misericórdia de Deus, quando nós somos misericordiosos, quando o nosso coração se atira para a miséria do outro e se junta à miséria do outro, já é fruto da misericórdia que eu reconheço de Deus. Porque o meu Deus também vem à minha miséria, não para me calcar, mas para me aliviar. E o nosso Deus é fidelidade. Das palavras mais importantes nas relações humanas, não só para os casais, não é? A fidelidade é das palavras mais importantes que a humanidade pode ter. Ser fiel aos seus princípios, ser fiel às suas relações, ser fiel à sua consciência. Fidelidade. Nós, às vezes, somos um bocadinho infiéis aos nossos princípios, andamos assim para lá e para cá, hoje dá jeito, amanhã não dá, mas Deus não. Se há um atributo que vem de Deus, na proximidade connosco, é a fidelidade. A fidelidade significa de permanecer ali, não muda. Ainda que a gente mude, Deus continua lá. Nós podemos virar as costas a Deus, porque faz parte da nossa liberdade. Mas Deus nunca nos vira as costas. Mesmo quando nós viramos as costas a Deus, Ele está lá. Nós nunca poderemos pedir ao nosso Pai que não seja nosso Pai. Nós nunca poderemos pedir a Deus que deixe de ser nosso Deus. Será sempre, mesmo que a gente não queira. Deus quer muito estar connosco. E a coisa que Deus mais quer é que cada um de nós faça esta experiência com Ele. Esta experiência faz-se, como digo, não na teoria, embora a teoria ajude muito, para todos estes mistérios da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os três são uma pessoa, todas estas coisas que nós precisamos da teologia também para nos orientarmos um bocadinho. Mas esta proximidade de Deus com o ser humano traz na segunda leitura, traz no Evangelho uma novidade, que não é novidade, mas que nós precisamos de formatar a nossa cabeça para esta novidade de Jesus Cristo há 2000 anos, que hoje, em 2023, ainda não é claro para todos os cristãos. Se nós dizíamos que Deus não está contra nós, para que é que nós queríamos um Deus contra nós? Eu quero um Deus a meu favor, eu quero amigos. Inimigos, Nosso Senhor ponha-os longe de mim. Deus está por mim, está no meu lado. Ora, Deus, em relação ao mundo, não tem um olhar pessimista. Porque Deus não veio para condenar o mundo. Veio para salvar o mundo. Veio para salvar o mundo. E como é que o salvou? Por Jesus. Enviou o seu Filho Jesus. E porquê é que Jesus morreu na cruz? Deus podia fazer as coisas totalmente diferentes. Porquê é que Jesus morreu na cruz? Porque Deus amou de tal modo o mundo, de tal modo, que enviou o seu Filho. Não pediu favor a ninguém. Foi o seu Filho. Para salvar o mundo. Nós às vezes temos uma visão errada do próprio mundo, que está tudo mal, este mundo, está tudo perdido, está tudo condenado. Não é a visão de Deus. Não é assim que nós transformamos o mundo. Não é com visões pessimistas, não é com visões derrotistas, não é a deitar abaixo que nós salvamos o mundo. Não é. É através da esperança de olhar o mundo com os olhos de Deus. Porque os olhos de Deus são os olhos mais puros. Os olhos de Deus são os olhos de salvação, estes tais olhos de misericórdia,
que nós precisamos. Precisamos trocar de óculos. Não é a minha visão que conta na salvação do mundo. Conta a visão de Deus. E como cristão, eu tenho que ter um olhar de fé sobre as coisas que acontecem. Sobre uma guerra, tenho que ter um olhar de fé. Sobre uma situação difícil do meu país ou da minha cidade, eu tenho que ter um olhar de fé. E o que é que eu faço muitas vezes em relação a isso? Critico, deito abaixo, mas também não faço nada. Claro que nós não podemos mudar as coisas, o país à maneira de cada um, senão também tínhamos 10 milhões de primeiros ministros, cada um era primeiro-ministro de si próprio. Também não podemos fazer. Mas no concreto do dia-a-dia, eu que critico tantas situações injustas do meu país e nas pequenas injustiças do meu dia-a-dia, e às vezes nas pequenas injustiças do meu trabalho, e nas pequenas injustiças na minha família, que eu às vezes até reconheço que até exagerei um bocadinho ou estou a faltar um bocadinho. Será que eu aí não posso pôr o olhar de Deus? Será que eu aí não posso agir com o olhar de Deus? Será que eu não posso salvar a minha realidade e a realidade dos que estão à minha volta com este olhar de esperança que Deus me dá? Então esta é a segunda coisa. O mundo não está condenado. Nós podemos condenar este mundo. E às vezes as nossas atitudes pessimistas, derrotistas, de tudo está mal, não ajuda nada na salvação do mundo. Se uma família está a passar problemas e todos dizem que está problemas e não há salvação, meus amigos, não há salvação. Porque já toda a gente meteu na cabeça, não há salvação. Pronto, não há salvação. Mas quando todos se empenham na construção, numa comunidade, a mesma coisa. Quando todos se empenham, isto não está a correr bem, vamos esforçar-nos todos para que isto vá melhor, para que isto aconteça, acaba por acontecer. Porquê? Porque não ficamos nas nossas lentes, não ficamos nos nossos óculos, passamos a olhar a realidade com o olhar de Deus. Deus veio para salvar este mundo. E a coisa que Deus mais quer é a salvação deste mundo. E um dos sinais da salvação deste mundo é a felicidade dos seres humanos. Sermos todos felizes. A construção de uma fraternidade, de uma felicidade universal é difícil, mas não é impossível. Se cada um de nós se revestir cada vez mais com estes sentimentos de Deus, é possível. Se mais de metade da humanidade tivesse sentimentos de misericórdia, de compaixão, o mundo era diferente. Se na nossa cidade cada um se empenhasse um bocadinho mais na construção do bem comum, era diferente. Fazermos a experiência de Deus. Um Deus que está connosco, um Deus que não quer o mal deste mundo, mas que o quer salvar. E depois, através desta experiência, quando nós fazemos a experiência de Deus, a nossa vida muda. A nossa vida muda radicalmente. E muda para melhor, obviamente, porque uma vida com Deus é uma vida cheia de sucesso, porque Deus está na barca e não há maneira de afundar. Quando Deus está, meu amigo, podem vir as ondas, podem vir o que quiser, isto não vai abaixo, porque Ele está lá. Porque Ele está lá. Pior é quando eu não quero que Ele esteja lá, ou quando estou assim meio atordoado e nem percebo que Ele está. A segunda leitura de hoje, que foi escolhida por causa do final, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, por causa da fórmula da Santíssima Trindade, ela é muito mais interessante no seu início. O início da segunda leitura de hoje, da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, diz-nos, de certa maneira, quais são os frutos que aquele e aquela que faz a experiência de Deus começa a dar no mundo. Eu fiz a catequese nos anos 80, finais dos anos 80, e considero hoje que foi uma catequese boa, não é porque eu era catequista, porque era mesmo aluno de catequese, mas era uma catequese extraordinária, a gente aprendia as coisas da doutrina, as perguntas e as respostas, quem é Deus, onde é que está Deus, todas essas coisas a gente aprendia. Mas depois também havia aquela parte da catequese, conhecermos mais sobre Jesus e todas aquelas coisas. E os catequistas, no final, apresentavam sempre, não havia DVDs, não havia wireless, não havia nada disso, havia uns diaporamas, uns slides que se passavam, uns slides. Aquilo era a alegria, a gente ficava a catequese toda à espera dos slides. Lembro-me, era eu miúdo, finais dos anos 80, só vi uma vez, depois voltei a ver mais tarde, já por curiosidade minha. Mas lembro-me da minha catequista ter passado um diaporama
E o título era A Boneca de Sal. Só ouvi uma vez. Vi ora mais recentemente, só para me lembrar da história toda. E a história é uma história simples. Aqueles eram os slides que iam passando. Era a história de uma boneca, feita em sal, que queria conhecer o mar. Queria conhecer o mar. Então decidiu um dia sair de casa, seguir a sua intuição e ir encontrar o mar. Andou, bem, a história, por exemplo, depois a homilia fica muito comprida. Andou. Chegou às dunas, viu o mar e disse, o mar. Mas ficou insatisfeita, disse, eu ainda não sei o que é o mar. E aproximou-se. Foi para a beira-mar, ainda sem água. E viu o mar. Disse, o mar. Mas eu ainda não sei o que é o mar. E começou a entrar no mar. E quando começou a entrar no mar, começou a desfazer-se. E a história terminava. A boneca a dizer, agora sei o que é o mar. E esta é a experiência de Deus. A experiência de Deus não é Deus em mim, é eu em Deus. Eu em Deus. E quando eu estou em Deus, dou frutos. Sei quem é Deus. Ou então, se quisermos a frase da boneca de sal, sei o que é o mar. E a segunda leitura dizia-nos então os frutos que aquele que se dilui em Deus começa a dar no mundo. Ser alegre. Ser alegre. Lembrar Papa Francisco. A grande pena dos cristãos é serem cara de vinagre. Não sou eu que digo, não se riam de mim, é o Papa Francisco que é que diz. Tenho pena que os cristãos tenham cara de vinagre ou cara de funeral. Mas agora já há funerais alegres. Sede alegres. A alegria deve habitar o nosso coração. Quem tem Deus na sua vida são mais as alegrias que as tristezas. É mais a felicidade do que um momento triste. E temos que acordar para a vida e tem que ser assim. Sede alegres. Trabalhai pela vossa perfeição. Não se... está bem assim. Deixa para o que é. Não. Quem tem Deus na sua vida, quem se quer desfazer no mar de Deus, em cada dia, tem que dizer, eu tenho que melhorar isto, que ontem não esteve bem. Tenho que recompor a desconversa que tive ontem. Hoje tenho que acrescentar um bocadinho mais nisto. Hoje tenho que ser um bocadinho mais exigente nisto. Na escola também, tudo. Trabalhar pela perfeição. Animar-nos uns aos outros. Animar-nos uns aos outros. Que faz tanta falta. Às vezes estamos-nos abaixo. Vem uma pessoa com um projeto tão bonito. Isso não vai dar certo. Já está. Já deitou abaixo. Então. Animar-nos uns aos outros. Se nós não temos esta capacidade de elevar, fiquemos no nosso canto. Deixa ele fazer. Deixa. Animar-nos uns aos outros. Ter os mesmos sentimentos e viver em paz, que é o que toda a gente deseja. E termino com mais 2 atributos de Deus, do Novo Testamento, que São Paulo nos dá, que além da misericórdia, da compaixão, da fidelidade, da clemência, São Paulo acrescenta aqui. O Deus do amor e o Deus da paz estará connosco. Se nós estivermos em Deus, o Deus da paz e o Deus do amor estará connosco. Só mais-valias de termos Deus na nossa vida. E cada um de nós, ao longo da sua existência neste mundo, tenha esta capacidade de fazer esta experiência de Deus. De não ver o mar ao longe, como é que é o mar, mas de entrando no mistério de Deus, consiga perceber finalmente o que é o mar, que não é só Deus em mim, mas sobretudo eu em Deus. Que assim seja.